Boa tarde a todos vocês. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 3 do livro de História, Mudanças na Europa Feudal. Então, nós vamos ver, né, quais foram as mudanças ocorridas na Europa com o declínio do feudalismo, que foi a última matéria vista por nós. Inclusive, eu havia explicado, não sei se vocês leram lá, né, os arquivos enviados, essa matéria teria que ser dada o ano passado, no sexto ano, mas devido à pandemia da Covid-19 e alguns percalços, né, no caminho, a gente teve que adiar essa matéria, não deu para trabalhar. Eu trabalhei agora com vocês do sétimo ano. Tem o lado ruim, porque não deu tempo de ver no tempo certo. Porém, agora a gente já vai entender melhor o capítulo 3 do livro, porque vocês viram feudalismo na semana passada. Então, fica mais fácil entender o capítulo 3, ok? Vocês vão seguir a matéria no livro didático a partir da página 46. Então, vamos lá. Você já imaginou como seria o mundo sem os óculos que nos ajudam a ver melhor? Sem as universidades que acumulam e produzem conhecimentos necessários à nossa saúde e conforto? Sem os garfos, que nos ajudam a comer coisas gostosas. Sem os vidros das janelas das casas, que permitem clarear o ambiente e conservar o calor. É complicado, né? Eu imagino que quando eu fui fazendo essas perguntas, a maioria de vocês que estão assistindo a minha aula nunca parou para pensar no mundo sem óculos. Especialmente quem enxerga com óculos, né? Quem precisa do óculos para enxergar. Desculpe, eu não soube me expressar. Sem as universidades, é tão comum universidade, né? Se você olhar lá, pegar, buscar lá no Google, universidades no Brasil, você vai ver trocentas universidades, tão comum. Sem o garfo, nossa, abre gaveta de colher, de talher na casa de vocês, tem 10 garfos, né? E às vezes assim, a gente vai sujando um atrás do outro, a gente nunca parou para olhar para o garfo e falar assim, nossa, imagina se não tivesse inventado um garfo. E quando a gente acorda de manhã e abre a janela da nossa casa? Fica impossível imaginar que existisse casa sem janela. E a janela tem uma finalidade, ela deixa a luz do sol entrar e ela conserva o calor dentro das nossas casas. A mesma coisa seria eu perguntar para vocês se vocês já pararam para imaginar alguma vez um mundo sem o celular e sem a internet. Vamos mais longe um pouco, sem a TV, né? Sabe o que é difícil responder isso? Porque é muito comum no nosso dia a dia. Se a gente parar para pensar, eu tenho acesso a isso tudo todos os dias. Então, ficou muito fácil, né? Porém, já existiu uma época em que nada disso existia, inclusive o celular e a internet, né? Vamos falar a verdade. Graças à internet hoje, a gente pode se comunicar, né? E a gente não precisou parar as nossas atividades escolares, por exemplo. Graças ao celular que você tem em mãos, a gente consegue trocar, né, mensagens e falar, retirar as dúvidas de vocês via WhatsApp. Então, vamos dar continuidade. Pois bem, óculos, universidade, vidro nas janelas, garfos, tudo isso foi inventado lá na Idade Média. Inclusive o livro, que é tão útil à nossa formação como cidadãos, ele é uma invenção medieval. Ora, assim sendo, não se pode dizer que a Idade Média foi uma época de atraso e de estagnação, né? Então, estagnação, ninguém ficou parado no tempo. Na verdade, não houve um atraso. Eles pensaram num futuro próspero e foram criando, né, criando invenções para poder melhorar esse futuro. Este capítulo vai ajudar você a perceber mais claramente isso aí. Então, aqui nós temos um exemplo de uma universidade, que é a Faculdade de Direito de Recife, lá no Pernambuco, e aqui nós temos um garfo, que é, caso aqui, é inclusive um garfo de ouro, né? A partir do século XI, a Europa feudal passou por mudanças significativas, algumas das quais merecem uma especial atenção. Então, a Europa ela teve o seu auge até o século XI, quando ela começa a Europa, não, desculpa, o feudalismo, né, teve o seu auge até o século XI, quando ele começa a declinar. Então, primeira mudança que merece
uma atenção especial. A expansão das áreas de cultivo devido à derrubada de florestas e a drenagem dos pântanos. O que é drenagem? Drenagem é a retirada do excesso de água de qualquer lugar, de um terreno ou de um lugar determinado. Então, quando eles começam a drenar, eles expandem as áreas de cultivo. Durante o feudalismo era muito restrito, o feudo, né, imaginava-se um grande castelo com as áreas de plantio, e as florestas eram preservadas para caça, coleta, né, e exploração, extrativismo. Aí, a partir lá do século XI, pensam em expansão de áreas de cultivo, mas aí vem o lado negativo, eles começam a derrubar as florestas e a drenar os pântanos. Segunda mudança que merece uma atenção especial, o desenvolvimento de importantes inovações técnicas, como, por exemplo, a charrua, um arado com rodas e uma relha de ferro que permite revolver a terra mais profundamente. Então, eles melhoram o arado. E quando ele vai mais profundamente, ele revolve a terra, essa terra volta com mais nutrientes para a superfície, o que favorece o plantio, né? E a produção. Aqui, tá vendo? Olha, foi feita uma pesquisa para eles terem mais ou menos noção do que era essa charrua ou charruá, feita com base, né, que deu origem ao arado, né? Era tipo um arado. E a introdução do sistema de rotação trienal 3. Isto é, a divisão da terra cultivável em 3 campos, deixando um desses campos sempre em repouso. Observe o esquema. Então, olha só. Primeiro ano, plantava-se aveia no campo 1, trigo no campo 2 e o campo 3 ficava em repouso. Então, aqui eles não plantavam nada. No segundo ano, o campo que ficava em repouso. No 2, no lugar de trigo, eles plantavam aveia. E no 3, que estava em repouso, plantavam trigo. Depois, lá no terceiro ano, né, onde plantou aveia, planta trigo. Onde plantou, desculpa, aonde estava em repouso, plantou trigo. Aonde estava plantada aveia, ficou em repouso. E aonde estava plantado o trigo, plantou-se a aveia. Então, isso aqui, gente, é só um exemplo. Existiam cultivos de outros produtos, ervilha, lentilha, né, que foram outros alimentos que foram, inclusive, incorporados à alimentação do ser humano. Mas o interessante aqui é que se você deixa o campo em repouso, ele não perde totalmente os nutrientes e está pronto para cultivar no próximo ano. Então, olha só. Repare que enquanto 2 campos eram cultivados, o terceiro permanecia sempre em descanso. Além disso, a cada ano mudava-se o produto cultivado no campo que estava em uso. Essa técnica permitia o descanso do solo e a garantia de 2 colheitas anuais. Até na horta, na casa da gente, tem que ser assim. Se você for plantando couve, sempre no mesmo lugar, vai chegar o momento que a couve vai parar de produzir, porque ela precisa sempre do mesmo nutriente do solo. A mesma coisa com a cebolinha, salsinha, o alecrim, o hortelã e assim por diante. Então, esse sistema de rotação trienal, ele foi uma descoberta muito importante para a agricultura. Depois, mais uma mudança. Um novo modo de atrelar o cavalo usado para puxar o arado. Antes, o cavalo era atrelado pelo pescoço, o que limitava bastante o seu rendimento e sufocava o animal. A partir do século X, ele passa a ser atrelado pelo peito, o que aumenta o rendimento e a resistência no trabalho. Então, foi bom para o animal e para o aproveitamento da tração desse animal. Né? Imagina o bichinho atrelado pelo pescoço, coitadinho, né? O sufoco que ele não passava. E depois, a letra D foi o aprimoramento e a difusão dos moinhos, que eram acionados pela força do vento ou da água. E eles contribuíram para aumentar a velocidade e a qualidade da moagem de grãos. Aqui nós estamos vendo um moinho movido pela força da água, lá no século XV. Ok? Então, essas foram as mudanças mais significativas.
Com a ampliação das áreas cultivadas, difusão de inovações técnicas, ocorre um aumento da produção de alimentos, consequência disso tudo. Né? Descobriu-se o arado, o sistema de rotação, podia aproveitar mais a tração animal, o moinho, né? Ele moía os grãos com maior velocidade. Então, assim, com isso, a produção de alimentos foi aumentada. Melhor alimentadas, as pessoas passaram a viver mais, a ter mais filhos e as mortes por fome e doenças diminuíram. É um tema muito legal da gente tratar, né? Olha só, aumentou a produção de alimentos, as pessoas bem alimentadas passam a viver muito mais, elas têm mais filhos e as mortes diminuem. Então, hoje, em momento de pandemia, a gente precisa cuidar do quê? Da nossa alimentação, cuidar da nossa imunidade, para que a gente não seja quando, né, Deus me livre e guarde, se a gente contrair o vírus, a gente tem maiores chances de sobreviver. Quanto mais eu me cuido, quanto mais eu cuido da minha alimentação, quanto mais alimentos diferentes eu vou ingerir, né? Quanto melhor qualidade de vida eu tiver, maiores as chances de sobreviver. Então, essas mudanças todas foram causa e efeito do aumento da população. Então, a população passa a morrer menos e a crescer mais. Segundo o historiador Hilário Franco Júnior, entre os séculos 10 e 13, a população da Europa Ocidental saltou de 22 milhões para 55 milhões de pessoas. Então, foi muito grande, essas mudanças foram muito significativas e elas tiveram um impacto direto no aumento da população. O revigoramento do comércio das cidades. A gente olha como que uma coisa provoca outra. A gente costuma chamar isso de efeito bola de neve, tá vendo? Então, vamos ver o que que acontece. Com o aumento da oferta de alimentos, já não havia nenhuma necessidade de tanta gente trabalhar na agricultura. Porque quando o homem era nômade, o que que acontecia? Ele andava de um lugar para o outro em busca justamente de alimento, lembra? Expliquei isso para vocês no ano passado, no sexto ano. Então, ele não tinha noção de que se ele plantasse, ele poderia acumular alimento, estocar alimento. Ele não tinha noção disso, ele achava que ele ia explorar aquela região e ali não tinha mais como ser explorado. Então, ele continuava andando. E quando ele descobre na Revolução Agrícola que ele planta e aí ele pode estocar alimentação, o que que acontece? Ele deixa de ser nômade e torna-se sedentário. Então, isso já foi um avanço enorme. Aí vem lá no século XI, eles começam a praticar o sistema de rotatividade do campo, né? Trienal. Eles descobrem, melhoram o arado, né? E o arado, ele revolvendo a terra, ele traz mais nutrientes para o solo e assim vai. Aí, quando ele tem isso aí, ele aumenta a oferta de alimentos e a população aumenta. Então, vamos continuar. Então, muitos camponeses deixaram o campo em busca de outro meio de vida. Alguns foram trabalhar como artesãos. Então, o que é um artesão? É aquela pessoa que produz com as mãos, né? Faz um trabalho artesanal, um trabalho manual. Então, surgiram aí os sapateiros, os carpinteiros e os ferreiros. Outros se tornaram mercadores ambulantes, levando e trazendo mercadoria de um lugar para o outro. Então, ele pegava a mercadoria num lugar, vendia no outro e assim sucessivamente. Os moradores do campo passaram a trocar o que produziam, alimentos, por artigos produzidos nas cidades, roupas, sapatos e móveis. Então, o que que acontece? É a melhor forma de comércio, né? Eu brinco muito que eu acho que a melhor forma da gente negociar é o escambo, é quando você troca a mercadoria, né? Então, por exemplo, eu tenho uma dúzia de ovos, mas eu preciso de tomate para o almoço. Então, eu vou e troco lá com o meu vizinho. Eu te dou meia dúzia de ovos, você me dá 6 tomates. Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Então, é uma troca legal, porque ela vai me favorecer e eu não vou ter a preocupação do acúmulo de capital, né? O escambo é uma forma justa de comercializar. E isso existia lá na Idade Média.
O que que acontece? Com essa troca, estimula-se o artesanato, que é aquela pessoa que produz o sapato, o carpinteiro, trabalha, né, fazendo móveis, casas, o ferreiro e assim por diante. Estimula o comércio local, mas também estimula a vida urbana. Então, as pessoas não querem viver no campo, porque a vida urbana, para elas, parece mais interessante. A partir do século XI, o comércio europeu de longa distância também se intensificou. Observem o mapa. Principais rotas comerciais lá no século XIV. Então, tudo que é vermelho, rotas terrestres, linha azul, rotas marítimas. Onde tem esses pontinhos são as feiras comerciais no continente europeu. Então, elas se intensificam consideravelmente. Entre as rotas comerciais representadas no mapa, três eram especialmente muito importantes: as cidades italianas ao oriente, via mar Mediterrâneo, que é o mar Mediterrâneo, viu, gente? Os mercadores de Gênova e Veneza compravam artigos de luxo que era seda, perfume, porcelanas e especiarias lá nos portos de Constantinopla. Aqui onde está Constantinopla. Deixa eu pegar para vocês aqui uma caneta. Só um minutinho. Então, olha só. Aqui está Constantinopla. Tá vendo? Nesse trecho aqui, ó. Então, eles pegavam aqui Antioquia e Trípoli também e revendiam com muito lucro, ganhavam muito lá no norte da Europa. Depois, sul ao norte da Europa por terra. Uma rota ligava Veneza a Hamburgo, outra ligava Gênova a Bruges, passando pela região de Champagne, na França, onde eram realizadas importantes feiras. Então, Gênova era muito importante, né, gente, na época. E depois, cidades do norte da Europa, as cidades de Bruges, Bremen, Hamburgo, Lubeck, localizadas ao norte da Europa, comerciavam entre si e com outras cidades europeias, como Londres, na Inglaterra, e Novgorod, na Rússia. Então, olha aqui onde está, né? Eles negociavam aqui, ó, nesse pedaço aqui, que é a Rússia, tá bom? Então, esse mapa mostra as principais rotas comerciais. Gente, vamos fazer o seguinte, eu vou explicar melhor para vocês as rotas só com o mapa na tela, tá bom? Que aí vocês vão entender melhor. Quando eu leio o mapa e o texto, fica muito complicado. Então, nós vamos achar aí cidades italianas ao oriente. Então, ele fala que via mar Mediterrâneo. Então, olha aqui, ó, que nós temos o mar Mediterrâneo, tá vendo? Então, eles usavam esse mar como via de navegação, ok? Os mercadores de Gênova, olha aqui, ó, Gênova está aqui e Veneza está aqui. Então, de Gênova e Veneza compravam, desculpa, artigos de luxo, que eram sedas, perfumes, porcelanas e especiarias, lá em Constantinopla. Então, eles vinham aqui em Constantinopla, compravam esses artigos e voltavam com esses artigos para vender lá no norte da Europa. Então, norte está para cima, ok? Então, agora, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai ver a segunda rota. Só um minutinho. Quero pedir desculpa para vocês, é porque eu não estou sabendo usar a caneta do aplicativo, tá? Mas vamos lá. Sul ao norte da Europa, agora via terrestre. Então, uma rota pegava Veneza, ligava Veneza e Hamburgo, e a outra ligava Gênova a Bruges. Então, olha só, Veneza a Hamburgo. Então, nós vamos de novo aqui, ó. Aqui está Veneza, tá vendo? Nesse pontinho aqui. E aqui está Hamburgo. Existia uma rota terrestre que ligava esses dois pontos. Então, essa rota aqui. Depois vinha uma outra rota que passava
ligava Gênova, perdão, a Bruges. Então, nós vamos aqui localizar Gênova, que está aqui, tá vendo? E essa rota aqui, ela ligava Gênova a Bugres. Então, nós temos que localizar agora Bugres, que está aqui, ó. Então, a rota está aqui, tá vendo? Duas rotas que foram citadas agora. Passando ambas pela região de Champagne, onde eram realizadas muitas feiras. Então, as duas passavam por Champagne, que estava localizada lá na França. Então, tem essa rota, primeira rota, segunda rota, e ambas ligavam a região de Champagne. Então, o que era feito lá? Lá existiam muitas feiras e eles comercializavam a produção nessas feiras. Então, gente, a região de Champagne é essa área cor-de-rosa aqui, tá? Lá na França. Era conhecida como área comercial de Champagne. Então, essa foi a segunda rota que nós vimos. Agora, eu vou apagar tudo que eu fiz no mapa para a gente ver a última rota, a terceira. A terceira rota, ele trata da cidade de Bruges, que é essa cidade aqui. Ele trata da cidade de Bremen, essa aqui. Hamburgo, Lübeck. Agora a gente tem... Ah, tá aqui. Tá vendo? Que são 4 cidades localizadas no norte do continente europeu. Essas 4 cidades, elas comercializavam entre si, tá certo? E com outras cidades europeias. Que outras cidades europeias? Elas comercializavam com Londres e comercializavam com Novgorod, né? Lá na Rússia europeia. Ok? Então, o mapa está explicado. Agora, nós vamos falar das feiras para encerrar a aula de hoje. Então, dando continuidade. As feiras. Com o aumento do volume de comércio, surgiram também as feiras. O que é uma feira, gente? A feira é um evento no local público, né? Onde as pessoas colocam as mercadorias expostas e a gente vai comprar essa mercadoria. Geralmente, quando se compra na feira, o lucro dos feirantes é menor e o preço para o comprador também é menor, né? Vai mais em conta, né? Por conta de tudo, da exposição do produto, não exige ali uma vitrine, um ponto fixo, né? E aí por diante. Então, as feiras medievais, elas duravam de 15 a 60 dias aproximadamente. Aconteciam uma ou duas vezes ao ano e reuniam mercadores vindos dos mais diferentes lugares. Nelas era possível ver um genovês vendendo pimenta, um inglês oferecendo lã, um hamburguense vendendo madeira e assim por diante. Como cada comerciante comparecia à feira com moeda de sua região e as moedas tinham valores diferentes, surgiram então os cambistas, que eram as pessoas que faziam o câmbio, a troca do dinheiro. Eles colocavam as moedas sobre um banco de madeira e examinavam. Depois, por isso, eles recebem o nome de banqueiros, porque as moedas ficavam em cima de um banco. Então, o que é câmbio? É, por exemplo, o dólar vale R$ 5. Eu tenho $1, mas eu moro no Brasil. Para eu usar no Brasil, eu preciso do dinheiro em real. Aí eu vou numa casa de câmbio e troco $1 por R$ 5. Né? Então, o nome banqueiro surge daí, do lugar onde eles faziam essa troca das moedas. Então, olha só, na próxima aula, a gente continua o tema a partir de cidades novas e antigas. Espero que eu tenha ajudado vocês a compreender a matéria. Peço desculpa porque eu estou com um aplicativo novo e às vezes eu me enrolo para poder desenvolver as ferramentas do aplicativo. Fiquem com Deus, abraços, se cuidem, viu? Não estamos em momento de brincar, nem com a nossa vida, nem com a vida das pessoas que a gente tanto ama. Grande abraço para vocês.
Muita, 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 muita saudade.